Meus amigos, minhas amigas, um bom dia para todos nós. Bom dia. Que o Senhor nos abençoe, que sintamos-nos desde já envolvidos pela espiritualidade amiga que se faz presente, que a eles ofertemos um coração e uma mente abertos para a recepção das palavras de vida eterna, das sublimes inspirações que aqui eles haverão de nos ofertar e que estejamos dispostos daqui para fora, daqui para a vida que nos chama lá fora, dispostos realmente a regar e a cultivar essas sementes, a fim de que se tornem em nossa vida os frutos tão esperados do Cristo em nós. Como dizia Paulo já há 2000 anos, os frutos do Espírito que somos convidados a desenvolver. Eu agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui em Analândia, sempre uma alegria para mim, para a Flávia, agora para o Timóteo também. Podemos estar aqui numa manhã tão agradável como essa, podendo viver esse clima tão ameno, não só do ponto de vista material e físico aqui, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Essa alegria, essa singeleza, esse envolvimento, da amizade, da fraternidade, do ideal que nos une, isso é um alimento muito mais importante do que imaginamos ou do que nos recordamos às vezes em nossa caminhada. Esse alimento de podermos conviver e comungar com almas que partilham conosco desse ideal, dessa busca. Isso nos ampara mutuamente, nós nos fortalecemos uns aos outros nessa jornada. Então, que a gente possa também se aproveitar desse pão da fraternidade, que era uma característica tão presente do Evangelho em suas origens, o Cristo e os seus discípulos conhecidos por esse partir do pão, para muito além de um pão material. Tem também o pão material, os nossos cafezinhos, as nossas confraternizações na doutrina espírita, mas esse é o pão de fato mais valioso. E aproveitando a ocasião do mês de outubro, para nós espíritas, sempre um mês muito importante, assim como o mês de abril, por exemplo, o mês de abril fazendo uma referência ao Livro dos Espíritos, essa pedra fundamental de nossa doutrina, e o mês de outubro fazendo uma referência àquele que foi o escolhido, aquele que foi o incumbido de trazer para nós essa doutrina, num trabalho hercúleo. Quanto mais sobre ele nos debruçamos, mais reconhecemos a magnitude e a grandeza, não só do trabalho desenvolvido por Allan Kardec, como também a magnitude e a grandeza desse próprio Espírito, que não por acaso foi escolhido para ser esse pioneiro, essa pedra fundamental também da doutrina espírita do Consolador Prometido. E aproveitando então a ocasião agora do mês de outubro, em que nos recordamos do seu aniversário, no dia 3 de outubro, e também um outro marco importante para a doutrina espírita, sobre o qual meditava esses dias, inclusive, o próprio Kardec assim falou: olha, espíritas, guardem essa data, porque ela fará parte dos anais, dos fastos do Espiritismo no porvir, que é a data de 9 de outubro, mais especificamente 9 de outubro de 1861, quando Kardec, no desenvolvimento da sua tarefa, na difusão da doutrina espírita, vivenciou aí algo similar ao que ele havia vivenciado outrora, em uma outra existência, quando também já estava comprometido com a verdade. Nós sabemos, em 9 de outubro de 1861, se deu em Barcelona aquele evento que ficou conhecido como o Auto de Fé de Barcelona, quando várias obras de Allan Kardec foram ali queimadas, num dos últimos atos da Inquisição, tentando-se apagar a luz daquelas ideias, no entanto, apenas conseguindo realçá-las ainda mais. Kardec, amparado pelos Espíritos, não se lamenta pelo fato, pelo contrário, ele até agradece, porque diria que aquilo apenas ampliaria ainda mais o alcance da doutrina. E ele então nos orienta, nos diz, num artigo que ele escreve no mês de novembro de 1861, na Revista Espírita, ele diz: olha, guardem essa data, espíritas do futuro, não como um dia triste, pelo contrário, mas como um dia alegre, a denotar o poder e a força dessas ideias que não puderam ser queimadas ou
apagadas, extirpadas pelas chamas. Pelo contrário, que se expandiram ainda mais no esclarecimento das consciências. Então, pensando nisso, em Allan Kardec e nas lutas pelas quais ele passou, essa foi uma delas, né, esse problema com o auto de fé, é uma das tantas perseguições pelas quais ele passou, desafios de fora do movimento, dentro do próprio movimento, companheiros que outrora eram auxiliares, mas que daqui a pouco voltaram-lhe as costas, calúnias, difamações, entre outras tantas lutas, a gente vai compreendendo melhor o vigor dessa alma, a solidez daquelas convicções, a pujança daquela fé e daquele compromisso com a verdade. De modo que nos propusemos, então, a relembrar essa figura do primeiro espírita, digamos assim, embora o espiritismo seja propriamente tão antigo quanto a própria humanidade, o próprio Kardec irá dizê-lo, mas pensando ali, a partir do advento do espiritismo, nos propomos a relembrar essa figura do primeiro espírita, daquele que foi escolhido pelo Senhor para abrir os caminhos a todos nós, para que, nos inspirando no exemplo dele, possamos ter mais consciência quanto ao que nos cabe a nós, os espíritas de hoje, os espíritas de todos os tempos. É preciso nos embebermos da sua exemplificação. É preciso realmente analisarmos com discernimento, com meditação, a grandeza dessa vida, para que isso introjete em nós mais consciência quanto ao trabalho e os desafios que haveremos de encontrar e que teremos de realizar em nossa jornada. E para isso nós nos motivamos numa fala que se encontra no livro Obras Póstumas. Como nós sabemos, o livro Obras Póstumas, ele é um registro, um compilado de alguns textos de Kardec, né, que foram encontrados em seus materiais, ali, em seus escritos após a sua desencarnação. E aí temos uma primeira parte que consiste mais de alguns artigos, alguns textos, aliás, muitos deles bem interessantes de Kardec, sobre egoísmo, sobre a evolução, enfim, a visão espírita como um todo, o credo espírita. Temos uma série de textos muito interessantes ali. E temos uma segunda parte que consiste, majoritariamente, de algumas mensagens, algumas orientações recebidas por Kardec de caráter mais particular. Né? Por exemplo, orientações do Espírito de Verdade, orientações que ele recebia dos Espíritos quando do desenvolvimento de O Livro dos Espíritos ou do desenvolvimento de O Evangelho segundo o Espiritismo, antes chamado de Imitação do Evangelho, né? Depois seu nome alterado para o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali a gente tem muitas informações interessantes a respeito de Kardec, a respeito da sua obra, as orientações dos Espíritos para ele. E uma delas, ou algumas delas, sempre nos chamaram muita atenção pelo seu teor e por aquilo que nos apresentam em torno desse grande espírito. Quando Kardec estava trabalhando na escrita da obra Imitação do Evangelho, que viria a ser depois o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se desloca para uma cidade na costa da Normandia. Então ele deixa Paris e fica por algum tempo numa cidade chamada Saint-Adresse, que era uma cidade costeira. Para ali ele vai por motivos de saúde. O trabalho era muito e Kardec, por várias vezes, teve de lidar aí com as limitações do corpo. Chegou até a ter a sua atenção chamada aí pelo médico que ele conheceu ainda encarnado, o Dr. Demer, que desencarna e se torna um grande auxiliar no mundo espiritual de Allan Kardec. Dr. Demer, que era homeopata, né, médico, e em determinado momento ele diz para Kardec: olha, você precisa cuidar melhor do seu corpo, da sua saúde, caso contrário você não vai conseguir levar a termo a obra que te cabe. Então, sabemos que o trabalho é imenso, e de fato é imenso o trabalho que Kardec realizou, ainda mais quando pensamos nas restrições todas que ele encontrava naquele tempo. Tão mais difícil de escrever, tão mais difícil de consultar determinadas obras, tudo mais moroso, né? Tudo mais complicado, e ainda assim ele o fez, em menos de 15 anos, uma obra absolutamente monumental. Quando consideramos as obras básicas, revista espírita, toda a correspondência, todo o material que ele recebia, é algo absolutamente impressionante, que escapa até mesmo a uma lógica puramente humana.
Então os espíritos iam ajudando ele nessa questão da saúde, né? O Dr. Demer, sobretudo, mas nesse período ali por volta de 1863, ele vai para esse retiro em San Andrés para poder recuperar um pouco a saúde, e ali ele então passeava por aquelas belas praias, velejava, e ele manda nas cartas para Amélie, cartas que inclusive foram descobertas mais recentemente, né? Inéditas, essas cartas entre ele e Amélie, ele descrevendo o que ele fazia, quem ele visitou, os passeios e tal, a recuperação, né, da sua saúde. Mas teve mais motivo pelo qual ele foi para lá. Foi uma condução mesmo dos espíritos, e isso lhe é revelado depois. Porque estando lá, ele envia uma orientação para Amélie, dizendo, olha, fale para os médiuns que caso existam mensagens dos espíritos para mim, me direcionem para cá. E ele não havia mencionado a Amélie no que ele trabalhava, ninguém sabia em qual obra ele trabalhava. E, no entanto, chegavam as mensagens a respeito justamente daquela obra na qual ele trabalhava, que era a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagens essas principalmente de um espírito muito atuante na codificação, um espírito que foi discípulo do apóstolo Paulo, Erasto. Erasto, que teve como principal médium ali durante a codificação o senhor D'Ambel. E ele então, lá de Paris, né, o D'Ambel recebia as psicografias, punha na correspondência, mandava para Kardec, e ali vinham as orientações sobre a obra na qual Kardec estava trabalhando. E ele não fala só nessas correspondências da obra, ele fala também de Kardec e das lutas que o esperariam, especialmente a partir daquele momento. Estamos em 1863, então já tínhamos aí alguns bons anos, desde o advento do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns já existia, Revista Espírita em plena atividade, mas e também as lutas já muito presentes, né, as perseguições e tudo mais, mas o Espírito Erasto fala assim, olha, prepara-te para a luta, porque até agora, Kardec, você estava, digamos assim, numa espécie de aquecimento, mas agora vai começar a luta. E por quê? Porque agora você vai mexer com o Evangelho. E sendo o Evangelho a fonte mais alta de luminosidade, de orientação já recebida pela humanidade terrestre, porque é a expressão da própria palavra do Cristo, governador deste orbe, o Espírito mais puro que aqui esteve, é natural concebermos e entendermos que a maior resistência das sombras será justamente no que diz respeito ao Evangelho. Trazer um Evangelho redivivo, explicado, desentranhado da letra, das ilusões que nós acumulamos em torno do Evangelho, é óbvio que isso haveria de despertar a maior das resistências, tanto entre encarnados quanto entre desencarnados. Então, na hora que ele foi se propor a mexer com o Evangelho e a trazer o Evangelho de volta em sua pureza às criaturas, aí os Espíritos então alertaram, prepara-te para a luta, porque agora o negócio vai ficar feio para o seu lado, Kardec. Mas ele diz assim, os Espíritos, no entanto, ao te escolherem, sabiam da solidez de tuas convicções e que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Então Erasto, discípulo do apóstolo Paulo, voltando-se a este que estava ali encarnado, cumprindo uma missão delegada pelo próprio Cristo, dizia, ao te escolherem, sabiam da solidez de tuas convicções e que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. E mais, numa outra mensagem, ele assim a conclui. Adeus, caro companheiro de outrora. Então, sabe-se lá de onde, né? Erasto, Kardec, aí foram companheiros em algum outro tempo, sabe-se lá de onde. Não vamos aqui especular. Mas adeus, caro companheiro de outrora, que prossegue em vida a tarefa a que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que se achasse concluída. Então, olha que bonito. Faltou um detalhe nessa citação, que é justamente o mote da nossa reflexão de hoje. Erasto diz,
Adeus, caro companheiro de outrora, discípulo fiel da verdade, que prossegue em vida a obra a que nós dois, outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências. Ou seja, é um projeto de mais de uma existência, até que se achasse concluído. Saúdo-te. Então, assim, Erasto se referia àquele que esteve ali encarnado, ofertando-nos com o seu suor, o seu sacrifício imenso, essa obra que hoje é para nós uma luz incomparável em nossos caminhos. Assim, os espíritos que faziam parte da própria falange do Espírito de Verdade viam, enxergavam Kardec, que não era senão um dos espíritos da falange do Espírito de Verdade que veio ao mundo. Porque não dá para fazer a obra com todos os espíritos da falange do lado de lá, né? Alguém precisa encarnar. E alguns vieram e o maior deles que veio atendeu pelo nome de Allan Kardec ou Hippolyte Léon Denisard Rivail. E é interessante notar e meditar sobre esse título que Erasto lhe dá, discípulo fiel da verdade. Porque quando a gente vai fazendo um estudo mais panorâmico da trajetória desse espírito, dentro das informações que chegaram até nós pela doutrina espírita, a gente vai compreendendo melhor o que Erasto quis dizer com isso. Há uma mensagem do Humberto de Campos, irmão X, que está no livro Doutrina e Escola, capítulo de número 5, chamada Lembrando Allan Kardec, em que ali, de fato, o irmão X nos revela aquilo que até poderíamos depreender de uma ou outra maneira pela própria Revista Espírita, ali uma mensagem desse espírito na Revista Espírita, depois que Kardec desencarna. E seria o próprio Kardec, só que com outro nome, né? Porque ali, irmão X revela que em existência anterior, Allan Kardec foi João Hus, ou Jan Hus. Quem foi essa figura? Ele foi um dos precursores da chamada Reforma Protestante. Viveu ali no século XIV, século XV, né? Desencarnou em 6 de julho de 1415, na cidade de Constança, lá na Alemanha, onde estava ocorrendo um concílio, e ele então desencarnou queimado neste concílio. E quando a gente vai se debruçando sobre a vida de Jan Hus, nós vamos compreendendo melhor o vínculo entre esta existência, a existência como Kardec, e mais ainda esse título, discípulo fiel da verdade. Nós até tivemos a alegria de estar lá em Constança, no exato local onde foi acesa a pira, onde Jan Hus entregou a sua vida. Neste mesmo local, mais tarde, seria também queimado um discípulo seu, chamado Jerônimo de Praga, outro espírito conhecido para nós espíritas, porque foi o benfeitor espiritual de Leon Denis. Então, Leon Denis, muito provavelmente, também estava ali naquele processo antecedendo a reforma. Porque Jan Hus, ele começou a questionar certas coisas dentro do cristianismo, né? Certos desvios que nós fomos incorporando à mensagem do Cristo. Então, venda disso, venda daquilo outro, um excessivo apego ao poder, né? Às formas, às convenções, etc, etc. Então, inspirados nas ideias de John Wycliffe, que foi também um desses pré-reformadores lá da Inglaterra, ele começou a difundir essas ideias e aí, naturalmente, despertou a ira de alguns e a perseguição dos poderes vigentes de então. Mas ele se mantinha sempre fiel àquilo que ele acreditava, porque ele pensava, né, conhecedor que era do Evangelho, da palavra do Cristo, ele pensava, mas isso não faz sentido à luz do Evangelho. Então ele se mantinha fiel, embora as ameaças que começavam a surgir, inclusive a ameaça de ser considerado um herege e as consequências disso. No entanto, ele se mantinha firme nos seus ideais, né? Se mantinha ali comprometido com essa palavrinha que é uma palavra muito presente na sua vida, a palavra verdade. Eu me lembro que há alguns anos eu e a Flávia assistimos um filme que tem dele, que foi distribuído aqui no Brasil pelo nosso amigo Oceano Vieira de Mello, lá de São Paulo, pela Versátil, né?
e eles pegavam muitos desses filmes do exterior, traziam para distribuição aqui no Brasil. Existe um filme chamado Jan Hus, o Reformador Cristão. Um filme antigo, assim, mas muito interessante. E uma coisa que nos chamou a atenção quando vimos o filme é a palavra verdade sempre esteve muito presente na vida dele, na fala dele, na pregação, e não presente de uma forma vazia, né? Como quem fala tanto da verdade, de defender a verdade, mas cuja vida não atesta esse compromisso com a verdade. Pelo contrário, existia uma consonância entre a vida, a fidelidade, os propósitos e, de fato, essa defesa da verdade, que para ele era o Evangelho. Em sua excelência, em sua essência, ali estava a verdade, o Cristo, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, essa palavrinha, se pudéssemos resumir a vida, a atuação, a pregação de Jan Hus, certamente o faríamos com essa palavra, verdade. O que nos ajuda a entender melhor o título que Erasto mais tarde lhe conferiria, discípulo fiel da verdade. Também nas cartas que ele escreveu quando esteve preso, muitas das vezes ele faz referência à verdade, inclusive à disposição de, sendo fiel, morrer por ela. Por uma causa mais nobre, pela causa da verdade, pela causa da lei divina. Existiu até uma tese muito interessante, né, foi defendida, uma tese de doutorado de um pesquisador brasileiro em torno da vida de Jan Hus, dos seus escritos e tal. Ele fala sobre Jan Hus no seu aspecto de educador também. Se não me engano, foi uma tese defendida na USP sobre Jan Hus, e ele traz muito desse material das cartas de Jan Hus quando esteve preso. E a gente encontra algumas citações muito interessantes, né? Em determinado momento, numa de suas cartas, ele diz assim: porque essa verdade que eles quiseram eliminar, porque eles começam a persegui-lo, né? Começam a persegui-lo, e aí, em determinado momento, ele recebe um convite para participar do Concílio de Constança, em que seriam debatidos assuntos ali, vários assuntos que diziam respeito ao cristianismo, inclusive essas heresias ou essas ideias que estavam criando celeumas dentro do cristianismo. E, em tese, ele teria um salvo-conduto para ir ao concílio. Tipo assim, você está protegido, pode vir, vamos só debater aqui. Chegando lá, ele é preso, né? E, olha, abjura suas ideias, senão... E ele fica ali por vários dias preso, resistindo. Imaginemos tudo que ele passou, né? Os julgamentos ali, aquelas assembleias e tudo mais, submetido a imensas pressões. E, no entanto, era uma alma de uma solidez de convicções inabalável. Aquela fé era qual um muro de aço. Então, a fé que vemos depois em Allan Kardec, ela já estava sendo consolidada. Por quê? Como disse Erasto, juramos consagrar nossas existências a essa causa. E que causa é esta? O Evangelho redivivo, o resgate da mensagem do Cristo, a ofertá-la para a humanidade, preparando novos tempos. Então, já era um compromisso de há muito. Então, ele permanece fiel e tal, resistindo, e aí, claro, muitas calúnias, muitas difamações, e ele então diz numa de suas cartas: essa verdade que quiseram eliminar, ela tem a propriedade de brilhar mais forte sempre que se tenta apagá-la, e de subir mais alto sempre que se tenta rebaixá-la. Então, mesmo durante a sua morte, lá nos últimos momentos, né, ele então teria dito, quando a pira era acesa para ser queimado vivo, que agora queimavam um ganso, porque o seu nome, Jan Hus, em tcheco, significa ganso, Hus. Agora vocês queimam um ganso, mas dia virá um cisne que voará tão alto que as labaredas não o alcançarão. É uma fala profética, porque assim como a fogueira esteve presente nos passos de Jan Hus, mais tarde ela esteve presente nos passos de Allan Kardec. Não mais tentaram queimar-lhe o corpo, mas as obras. No entanto, assim como a fogueira não pôde queimar as ideias dele que prepararam a reforma, e a reforma acabou abrindo caminho indiretamente para a própria doutrina espírita mais tarde, assim também não conseguiram queimar as suas ideias depois no Auto de Fé de Barcelona. Porque ele mesmo diria no artigo que citamos na Revista Espírita: podem queimar-se os livros, mas as ideias não se queimam. Pelo contrário, as chamas apenas as realçam. E o próprio bispo, que foi o responsável por esse auto de fé, mais tarde ele comparece na reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, arrependido.
E Kardec até fala, olha, denota uma superioridade, o espírito já entendeu o seu ato. E ele então diz assim, que uma voz lá no mundo espiritual, assim dizia para ele, dentro da sua consciência, queimaste as ideias, mas as ideias te queimarão. Ou seja, o que você tentou queimar agora se volta contra você no remorso e no arrependimento. E ele esteve reencarnado no Brasil, trocou cartas com Ivone do Amaral Pereira, foi um padre também, mas um padre que caminhava ali muito próximo do espiritismo e desenvolveu um trabalho bem interessante, né? Como disse, trocou cartas por muitos anos com Ivone Pereira, o Chico também teve contato com ele, viveu lá em Uberaba, inclusive, e redimiu-se, digamos assim, desse ato outrora. Era um padre meio que médium, assim, também. Então é interessante ver, né, esse processo, porque Kardec teve a oportunidade de conversar com ele lá na revista, lá na Sociedade Espírita, e ele então diz desse remorso, queimaste as ideias, agora as ideias te queimarão. Mas então a fala de Ian Hus lá atrás é profética. Né? No momento, olha, vocês estão tentando apagar, eliminar, extirpar essa verdade que quer vir a lume, mas não conseguirão, porque quanto mais se bate na verdade, quanto mais se tenta rebaixá-la, mais ela se eleva. Porque o batismo de todas as grandes ideias e que lhes dá ainda mais força é sempre o batismo da perseguição. Vide em todos os tempos, basta analisar a história. Onde mais as trevas tentaram criar empecilhos, obstáculos, ali mais se desenvolveu uma determinada ideia ou um processo de renovação. Desde antes do Cristo, passando principalmente pelo tempo do Cristo e depois, assim é da natureza. Nada podemos contra a verdade, diria Paulo, senão a favor dela. E toda vez que contra ela nos lançamos, em verdade, apenas a elevamos ainda mais, demonstramos ainda mais o seu valor. E foi de tal modo o processo com Ian Hus que, durante a sua execução, ali na caminhada final, eles colocaram sobre ele, no sentido de humilhá-lo também, né, de depreciá-lo, um chapéu, uma espécie de coroa assim, de papel, com muitos demônios desenhados. Como dizer assim, que aquele lá estava a serviço, né, das forças da sombra, dos demônios. Então, se a gente vai olhar muitas das imagens, das pinturas de Ian Hus, quando ele está sendo martirizado, ele está lá com esse chapéu de papel, com demônios desenhados assim na sua cabeça, como a dizer que aquela cabeça e aquelas ideias estavam a serviço dos demônios. E a respeito dessa coroa, digamos, que lhe foi colocada, ele diria, olha, meu Senhor Jesus Cristo, por mim, um infeliz miserável, suportou uma coroa de espinhos muito mais pesada e pungente. Sendo ele inocente, foi considerado merecedor de uma das mais infamantes mortes. Eu, portanto, de muito bom grado, suportarei essa coroa de papel, muito mais leve, embora difamante, por seu nome e pela verdade. Por seu nome e pela verdade, eu, de muito bom grado, suportarei essa coroa, que é muito mais leve, embora difamante, embora humilhante, mas não chega nem aos pés da coroa de espinhos que nosso Senhor suportou. Por nós, infelizes, miseráveis, pecadores como ainda temos sido. Então, assim ele disse, né? E a gente vê a grandeza da convicção desse Espírito, que também diria em uma outra de suas cartas, olha, Deus é minha testemunha. Esses falsos ensinos que a mim atribuem, essas falsas afirmações de muitos caluniadores a meu respeito, Deus é testemunha de que nunca ensinei ou preguei isso. Agora, pela verdade do Evangelho que eu escrevi, ensinei e preguei, por essa sim, estou disposto a morrer neste dia muito alegremente, por essa verdade. Então isso traz para nós toda uma nova magnitude de compreensão de quem foi esse discípulo fiel da verdade, de quem foi o, de fato, apóstolo de Jesus para além do grande pensador, do grande filósofo. Porque não podemos pensar só no Kardec do gabinete, só no Kardec lá escrevendo. Precisamos, como espíritas, nos lembrar do Kardec do livro Viagem Espírita, saindo a campo, testemunhando, servindo. Do Kardec que foi
desconhecido por muitos, mas conhecido pelos mais próximos, o Kardec que era um poço de caridade, de amorosidade. Estava lendo recentemente uma das biografias, né, que temos de Kardec, aquela produzida por Zeus Van Tuyl e Thyssen, Allan Kardec, o educador, e agora me falha a memória a outra palavra, mas é uma biografia até extensa que nós temos, produzida, editada pela FEB. E ali, em determinado momento, temos alguns relatos dos que foram mais próximos de Kardec, quando, do traslado do seu corpo do cemitério onde ele foi primeiramente enterrado, cemitério de Montmartre, ele é transferido para o Père Lachaise um ano depois. Então, ele não foi enterrado diretamente no Père Lachaise, ele foi internado primeiro no Montmartre, e aí, durante esse um ano, os espíritas concebem a ideia da homenagem, do dolmen. O dolmen é, então, fabricado, preparado, e aí, um ano depois, exatamente um ano depois, ele é transferido para o Père Lachaise, onde ainda está lá até hoje, né, o seu túmulo, que é, inclusive, o mais visitado do Père Lachaise, lá em Paris. E aí, durante as homenagens nesse dia do traslado, alguns dos amigos trouxeram ali os seus contributos, e um dos principais amigos seus, que era Alexandre Delanne, que era o pai de Gabriel Delanne, aquele que seria também um grande divulgador do espiritismo, deixou obras muito valiosas, né? Alexandre Delanne era um dos principais amigos de Allan Kardec, de convivência íntima mesmo. E ele então traz alguns relatos. Ele não pôde estar presente porque estava enfermo no dia dessa homenagem, mas ele manda ali alguns relatos e tal, falando: olha, eu quero falar do Kardec que não foi conhecido por muitos, mas que era o verdadeiro Kardec. E ele vai citando vários casos em que Kardec auxiliava absolutamente anonimamente, de maneira apagada, sem qualquer expectativa de reconhecimento. Quantas pessoas ele auxiliava, não só com as suas palavras, com o seu acolhimento, mas até materialmente. Ele cita até o caso de um amigo seu, um conhecido seu, que passava por momentos muito difíceis e que em um determinado dia encontrou na sua porta uma carta selada que estava escrita apenas assim: da parte dos bons espíritos. E não estava assinada. E ao abrir, ele encontra os recursos que ele precisava para sair daquela situação. E logo consegue identificar que quem estava por trás daquela carta era Allan Kardec. E o Alexandre Delanne fala: então é desse Kardec que eu quero falar. Para além do grande filósofo, o grande coração. Aquele que não só falou da ciência nova que o Espiritismo nos traz, do campo tão vasto de natureza filosófica que ele nos abre, mas daquele que, acima de tudo, foi um servidor do Cristo, um fiel servidor de Jesus, um discípulo fiel da verdade, vivendo tantos desafios, tantos empecilhos, como o próprio irmão X Humberto de Campos diria na mensagem que aqui já citamos, capítulo 5 do livro Doutrina e Escola, quando ele fala de Ian Hus, e ali ele fala, na verdade, das orientações de Jesus para Ian Hus antes dele encarnar. Então, os bastidores da encarnação de Allan Kardec, ele fala do que Jesus disse a Ian Hus. Vou até ler um trechinho aqui que vale a pena, mas ao final dessa mensagem ele diz: Allan Kardec não só pregou ou codificou a doutrina consoladora, viveu-a. Não foi um simples codificador de princípios, mas um fiel servidor de Jesus e dos homens. Não foi levado à galeria dos grandes da humanidade simplesmente porque apontou caminhos, porque apontou o caminho redentor. Pelo contrário, porque foi à frente, abriu o caminho e foi à frente, dando exemplo do que é ser fiel à verdade a todo custo. Acusado tantas vezes, traído muitas vezes, dentro do seio mesmo da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quantos médiuns com ele não romperam a partir do momento em que ele sempre mantinha-se ali no bom senso, e os médiuns às vezes queriam certos destaques, rompiam com Kardec e depois se tornavam, muitas das vezes, infelizmente, difamadores, e ele sempre naquele caminho, sempre com bom senso. Nunca veremos ele responder a quem quer que seja, por mais infelizes tenham sido os ataques, nunca o veremos descer da sua postura de urbanidade, de equilíbrio, de bom senso. Sim, respondia, ele dizia, né? Existem as polêmicas úteis e as inúteis. Toda polêmica que diga respeito a mim e a minha pessoa é inútil, e nisso eu não vou entrar. Mas toda que ataque a doutrina, essas eu vou comprar. E ele respondia na Revista Espírita, sobretudo. Agora, as que digam respeito à minha pessoa, essas são inúteis. Essas deixa para lá.
vamos seguindo, vamos trabalhando, porque o trabalho atesta dos nossos ideais. Mas o Cristo diz para ele, nesse encontro no mundo espiritual, é uma fala muito bonita, um pouco mais extensa, mas pegando a parte final aqui, diz assim para ele: meus enviados não nascem na terra para serem servidos, mas por atenderem às necessidades das criaturas. Não recebem palmas e homenagens, facilidades e vantagens terrestres. Contudo, minha paz os fortalece e levanta-os cada dia. Muitas vezes não conhecem senão a dificuldade, o obstáculo, o infortúnio, e não encontram outro refúgio além do deserto. Há uma outra mensagem até no livro Crônicas de Além Túmulo, capítulo 21, também do irmão X, em que ele faz essa comparação entre Kardec e João Batista, mostrando Kardec como uma espécie de precursor, mais uma vez, do Cristo, como foi lá João Batista. Só que João Batista outrora tinha o seu refúgio nos desertos da Judéia. Kardec enfrentou agora o deserto das grandes cidades da modernidade. O deserto espiritual de Paris foi o seu refúgio. Mas dentro de si encontrava a paz do Cristo que o sustentava. É preciso, porém, erigir o santuário da fé e caminhar sem repouso, apesar das perseguições, pedradas, cruzes e lágrimas. E assim ele o fez, tanto como outrora Ian Rus, como também como Allan Kardec. E eu acho que uma mensagem que é muito descritiva da natureza dessa tarefa, dessa missão e da grandeza dessa fé e desse espírito, é uma mensagem que agora o Espírito de Verdade, a nosso ver, o próprio Mestre, ele traz numa dessas orientações que estão lá no livro Obras Póstumas. Quando estão falando sobre a missão de Kardec, ele volta-se para o Espírito de Verdade, que ele chamava de A Verdade também. Ele fala assim: olha, tem alguns espíritos aí que estão falando que a minha missão é essa e tal, mas eu estou meio receoso, meio reticente, estou achando que é demais. Seria isso mesmo? Você poderia confirmar, por gentileza? Porque você sabe do meu anseio de propagar a verdade. No entanto, entre a condição de simples trabalhador e missionário em chefe há uma grande distância. É isso mesmo? E o Espírito de Verdade responde assim para ele: eu confirmo-te a proposta, mas te indico absoluta discrição. Porque se quiseres perder a tua tarefa, o primeiro passo para isso será difundir essa informação. Porque essa é uma proposta, mas ela corre por conta do seu livre-arbítrio. Porque os desígnios de Deus não repousam sobre a cabeça de um homem. E se tu não fizeres, outro fará. Então depende de ti. E por isso eu te recomendo absoluta discrição. Trabalha, mas não se preocupe com que os outros saibam disso de alguma maneira. Pelo contrário, que o trabalho fale por si. Então o Espírito de Verdade traz isso para ele, essa orientação, falando, olha, a nossa assistência não vai te faltar, mas você tem o seu livre-arbítrio. E vai depender de você. E aí ele acrescenta, e essa fala do Espírito de Verdade, digamos assim, que ela é o filtro, ela é o crivo. Quem ouve uma fala dessa, quem lê uma fala dessa, e ainda assim persevera, segue adiante, denota que temos ali um espírito realmente comprometido com a verdade. Porque olha o que o Espírito de Verdade vai falar para ele. A missão dos reformadores é prenhe, ou seja, cheia de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Porque, passados mais de 160 anos da doutrina espírita, nós já conseguimos ver muito do seu alcance, da sua influência, principalmente no Brasil. As ideias que a doutrina espírita traz, sobre as quais ela fala, em nosso país, mesmo para outras doutrinas, já são ideias quase que tomadas como uma espécie de senso comum. Por exemplo, a reencarnação. Aqui se fala desse assunto com tanta naturalidade, com a possibilidade, por exemplo, de, entre aspas, falar com os mortos. Vai falar disso na Europa, ainda há uma imensa resistência, uma imensa incompreensão no que diz respeito a essa espiritualidade mais lúcida, mais racional que o Espiritismo nos traz. Mas no Brasil isso já está mais
entranhado, né, na nossa própria cultura, em boa parte devido ao trabalho de um Chico Xavier e de outros grandes nomes que por aqui passaram. Mas creio que nós espíritas mesmo ainda não temos dimensão do papel que a doutrina espírita está, o papel que está reservado à doutrina espírita a desempenhar na edificação desses novos tempos em que estamos entrando. Vivemos agora um limiar em que a matéria, enfim, começa de fato a perder o seu império, em que a era do espírito começa, enfim, a se afirmar. A própria ciência, pelos seus meios, ciência material, mais tardiamente vem chegando a essas conclusões, sobre as quais o Espiritismo muito antes nos antecipou. Mas o papel dessa obra, desse legado, é imenso. Nós não temos ideia ainda do alcance que ele terá nos séculos por vindouros. Então, é o que o Espírito de Verdade está falando. Não te basta escrever um ou outro livro. Estamos falando de uma renovação fundamental do modo de pensar da humanidade, em que a matéria e como ela estrutura o nosso pensamento cederá espaço às realidades do Espírito que passarão a estruturar um novo modo de ser das humanidades terrestres. Imagina só, como não se transformarão a nossa medicina, a nossa filosofia, a nossa educação, a nossa política, nossa administração, as relações entre nações, tudo, quando essas ideias permearem todas as nossas concepções. Quando entendermos que pensar saúde só do ponto de vista fisiológico é como querer contemplar o horizonte vendo pela fresta da fechadura. Quando entendemos que pensar educação considerando só esse recorte dessa existência do ser é como querer ler uma obra a partir de uma página, só quando outros tantos capítulos vieram antes. Então, olha o universo novo que em todas as áreas do pensamento há de surgir a partir do momento que essas ideias de fato forem consideradas. Nossa relação com a saúde, nossa relação com a morte, nossa relação com as posses, nossa relação com a família, nossa relação com o corpo, enfim, tudo isso há de se renovar. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Em outras palavras, esquece a aposentadoria, Allan Kardec. Esquece essa ideia de que você vai fazer uns livrozinhos ali, depois você vai lá para um retiro, ficar tranquilo o resto da vida. Esquece isso. A tarefa da qual você faz parte e a qual você está assumindo é algo que vai te pedir devotamento e comprometimento até o fim da existência. Como quando somos incumbidos de tutelar um espírito. Dali por diante, até o fim desta encarnação, há ali um compromisso. Não mais existe a ideia, o modo de vida que tinha antes. E a doutrina, sendo esse filho que ele haveria de gerar, pediria dele cuidados para o restante da existência. Ainda mais pela magnitude, pelo alcance que ela passaria a ter. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Como a gente vê, especialmente hoje em que a historiografia espírita está passando por um processo de muita renovação, com muitas novas fontes que temos descoberto, muitos manuscritos inéditos, muitas descobertas em torno do contexto de Allan Kardec, quem foram os médiuns de fato, esses materiais têm surgido a partir de pesquisas tão interessantes e vemos quantos médiuns não romperam com ele e depois saíram, digamos assim, lançando pedras. Quantas vezes Kardec não foi acusado de estar ganhando dinheiro ali às custas do espiritismo e se blindando com alguns outros e tal, e uma série de outras coisas, sobre as quais ele mesmo vai falar, veremos aqui mais adiante. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas, por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Não fosse esse trabalho, Kardec teria vivido mais do que até 1869, como viveu, lá no rompimento do aneurisma, que foi responsável pelo seu desencarne, muito em decorrência
da carga de trabalho a que submetia o seu corpo. Diz lá o próprio Alexandre Delano, todos os dias acordava às 4h30, qualquer estação, mesmo no inverno do hemisfério norte, para dar conta de suas atividades. As tantas correspondências, as tantas obras a escrever, não tínhamos nem máquina de datilografar naquele tempo, era tudo no punho, caneta, tinteiro, pena. Não tínhamos um computador para consultar uma determinada obra que eu queira citar num trecho da minha obra. Era tudo memória, registro, trabalho, na unha mesmo. Não tínhamos a iluminação que temos hoje, que nos permite trabalhar em determinadas horas do dia. Era lá o lampião, a querosene, em boa parte responsável pelos problemas de saúde que mais tarde o acometeram também. Uma série de outros fatores. Então, viverias muito mais, não fosse esse compromisso que se assume. Então, veja o quadro que o Espírito de Verdade está pintando para Kardec. É tipo assim, é o crivo. Se passar desse prognóstico, vai adiante. Se não passar, já fica aqui, vamos em busca de outro. Para ver a que ponto esse discípulo fiel da verdade foi submetido, né? A que profundidade de testemunho. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Porque é, de fato, admirável a inteligência de Kardec. Sua capacidade lógica, argumentativa, sua didática é algo impressionante. No entanto, nós espíritas, talvez raras vezes consideremos em toda a sua grandeza essa resiliência, esse coração fiel a toda prova de Kardec. Faz-se mister primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. E de fato, quantos espíritos não encarnaram na Terra, ali nos tempos de Kardec ou mesmo antes, com tarefas de progresso para a humanidade, mas que não acabaram se perdendo pelos interesses, pela vaidade. Em Kardec, no entanto, sempre vemos o servo fiel. Nunca colocou-se à frente da causa. Nunca colocou as suas opiniões pessoais, caprichos pessoais acima da causa. Sempre um compromisso com a verdade. Conversava isso ontem com um amigo. Voltávamos de uma viagem para a palestra e falávamos de Allan Kardec. E ele falava, uma coisa que me chama a atenção em Kardec é isso. Há sempre essa isenção. Não há paixão que o move. Há sempre uma busca pela verdade, seja ela qual for. Eu modifico as minhas ideias para acomodá-las à verdade. Um exemplo. Ele não era reencarnacionista. Pelo contrário. Tinha grandes resistências à ideia a princípio. Mas ele foi vendo, tanto pelo caminho das revelações dos espíritos, cada vez mais espíritos, por médiuns diferentes, falando do tema, como também pelo caminho da própria lógica, que não poderia ser diferente. Tem tantos espíritos falando disso, de médiuns, oriundos das mensagens de médiuns que não se conhecem, então há aí um controle universal dos ensinos dos espíritos, de fontes diferentes, de países diferentes, estão falando do mesmo tema. E segundo, vamos pôr aqui na mesa, vamos raciocinar. E é muito bonito a gente ver o modo de pensar de Kardec. Eu acho que mais do que lermos as suas obras, nós, como espíritas, precisamos alcançar o modo de pensar de Allan Kardec. Isso só se consegue com um estudo aprofundado das suas obras. Então, a gente vai, por exemplo, ao livro A Gênese, no capítulo 2, Kardec vai trazer um dos eixos centrais do seu pensamento, que eram os atributos de Deus. E ele diz assim, olha, esse é o eixo central, por meio do qual eu filtro, eu analiso toda ideia nova que chega. Se essa ideia diminuir que seja um dos atributos de Deus, ela não pode estar com a verdade. Se ela negar um dos atributos de Deus, ou mesmo se ela arranhar um dos atributos, já acende um alerta em torno dessa ideia. Ela pode estar parcialmente certa, mas não integralmente. Por quê? Para estar com a verdade, ela precisa encaixar-se perfeitamente nos atributos de Deus. Então, vamos pensar aqui no exemplo da reencarnação. Deus é infinitamente justo. Nós não sabemos tudo o que Ele é, mas sabemos algumas coisas que Ele não pode deixar de ser.
O próprio Kardec diz isso. Então, uma coisa que ele não pode deixar de ser, sem a qual ele não seria Deus, é perfeitamente justo. Beleza, então ele é perfeitamente justo. Então, vamos partir da hipótese. Ele usa muito isso na sua argumentação. Até recentemente nós fizemos um artigo para a revista, a Revue Spirit mesmo, que segue em produção agora pelo SEI, Conselho Espírita Internacional, falando desse modo de pensar de Kardec e dessa ferramenta lógica de que ele se serve muitas vezes, que é conhecida como redução ao absurdo. Então, eu estabeleço uma hipótese e aí eu testo as consequências dessa hipótese. Se nas consequências dessa hipótese eu chegar a algo que é absurdo, então a hipótese é falsa. Entende a lógica? Eu proponho, vamos imaginar que seja assim, veja as consequências disso. Se eu chegar numa coisa que é absurda, eu falo, então a hipótese proposta está errada. Então, ele faz isso. Vamos propor que exista só uma existência. Se há uma só existência, e olhando para o fato da multiplicidade de destinos, então um nasce e vive 1 ano, o outro nasce e vive 90 anos, um nasce e só tem uma vida de dificuldades, o outro nasce e tem uma vida cheia de facilidades, um nasce com uma enfermidade congênita, o outro tem saúde de ponta a ponta da existência. Então, eu parto da hipótese de que o espírito só tem uma existência, olho para a realidade ao meu redor e agora eu tento encaixar isso com o atributo da justiça de Deus. Como é que faz? Como é que Deus é justo se essa hipótese de uma existência só é verdadeira? Então, chega a um absurdo. Então, a minha hipótese é falsa. Portanto, só existe uma maneira de Deus seguir sendo perfeitamente justo. Há mais de uma existência. Então, pela lógica, ele chegou à reencarnação e pelo relato dos espíritos. Mas ele mesmo escreve um artigo falando, eu não era reencarnacionista. Até resisti ao princípio, quando a ideia começou a surgir na fala de alguns espíritos, falei, vamos ver, né? Fica meio reticente. Mas ele se curva à verdade. Porque a verdade é a verdade, gente. Lembrando Paulo, nada podemos contra ela, senão a favor dela. E Paulo, nessa fala sua, reflete muito a fala de um mestre seu, Gamaliel. Porque quando Saulo começou a perseguir os cristãos, lá, perseguir Estevão, prendeu Pedro, prendeu o pessoal lá da Casa do Caminho, o Gamaliel interviu e falou assim, pessoal lá no Sinédrio, né? Todo mundo querendo acabar com aquele movimento. O Gamaliel levanta-se e fala assim, pessoal, vamos pensar melhor para não sermos encontrados lutando contra os desígnios de Deus. Porque se isso que eles estão fazendo é falso, cairá por si. Agora, se for verdadeiro, nós estamos combatendo a verdade. Então, pensemos bem no que nós estamos fazendo. E ele fala isso para Saulo. Saulo, seja mais ponderado, reflete melhor, solta o Pedro. E ele consegue, né, inclusive. Saulo ouve o mestre, tinha muito apreço, tá, tudo bem, eu solto o Pedro, eu solto o Filipe, o João, vamos exilá-lo, agora o Estevão não solto não. Esse é pessoal, esse eu vou levar até o fim. E, de fato, levou, né? Mas Paulo mais tarde diria, não podemos nada contra a verdade. Eu tentei bater de frente com a verdade e a verdade me curvou. A verdade me venceu. Então, isso denota uma grande maturidade do espírito, porque poucos estão dispostos a mudar suas ideias realmente no compromisso de busca da verdade. E Kardec, como poucos, brilha na história da humanidade com essa humildade, essa honestidade intelectual de quem realmente busca a verdade, e não o seu sistema, e não impor a sua ideia. Muitos que vieram ao mundo com tarefa de difundir a verdade acabaram criando sistemas próprios e se tornaram cativos desses sistemas, mas Kardec não. E é isso que o Espírito de Verdade está dizendo, olha, é preciso, antes de mais nada, humildade, modéstia e desinteresse. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Se tem uma coisa que Allan Kardec não era intempestivo. Agir por impulso, pelo contrário. Era, como bem disse Flammarion, o bom senso encarnado, o equilíbrio, a moderação, sempre cada passo muito bem pensado, dado com segurança, porque amparado na lógica, no compromisso com essa verdade. Exigem-se, por fim, o devotamento, a abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Então, é como se o Espírito de Verdade falou, está aqui o contrato, eis as cláusulas.
Sacrifício a todos, como é que está aqui? Disposição a todos os sacrifícios, devotamento, abnegação, desinteresse, humildade, modéstia, perseverança, paciência. Estão aí as cláusulas. Quer assinar ou não quer assinar? Se você não assinar, a gente vai atrás de outro que assina. Olha a resposta de Kardec. Faz uma oração. Antes ele diz assim, aceito tudo, sem restrição. E ele faz uma oração, Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para o cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheça a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me faltem. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Com essa oração, o discípulo fiel da verdade sela o seu compromisso de prosseguir na missão que havia abraçado lá atrás, desde John Hus ou até de antes disso, compromisso com a verdade do Evangelho, ofertada à humanidade. Eis Allan Kardec. Ele ainda coloca uma nota. Ele fala assim, embaixo, né? Escreva esta nota 10 anos e meio depois do que me foi dito. Ele foi lá, né? Embaixo, assim, no rodapé. 10 anos e meio. Olha o que ele fala. Atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois que experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, calúnia, inveja, ciúme, libelos infames se publicaram contra mim, as minhas melhores instruções foram falseadas, traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviço. A sociedade parisiense, ou a sociedade de Paris, como ele dizia também, se constituiu o foco de contínuas intrigas urdidas contra mim. E é interessante porque você vai ver nos relatos de Kardec quantas vezes ele tentou deixar a presidência da sociedade e não tinha jeito de deixar, os espíritos não deixavam. Ele fazia, não, mas está muita tarefa, muita demanda, não consigo mais. Estava lá Kardec eleito presidente da sociedade. Por mais que muitos membros tenham se apartado, claro que também alguns mantiveram-se fiéis até o fim, né? O próprio Alexandre Delane aqui que citamos, foi um amigo de ponta a ponta, entre outros companheiros, né? Amélie também sempre ali ao seu lado, dando um suporte, um auxílio extremamente valioso. Então disseram que se me conservavam fiéis, estavam minha soldada, ou seja, que me protegiam lá alguns, que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo, ou seja, que eu subornava ali alguns. Nunca mais me foi dado saber o que é repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Aí a gente lê isso aqui, o pessoal vai falar, então pula fora do barco, né? Pelo amor de Deus, calma, agora vem a boa parte. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Mas também, a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei. Vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este é o resultado. Este resultado não me anunciou o Espírito de verdade. Ele não falou disso. Ele falou do outro. Para testar o quê? O desinteresse. Porque, claro, quem ao bem se dedica, o bem encontrará. O amor o sustentará. Só que os Espíritos falam das lutas que é para testar o desinteresse. Se estamos por ideal dispostos a superar isso. Porque é certo que quem trabalha com Deus, quem trabalha pela verdade, há de ser sustentado por Deus e pela verdade, pelo Cristo. De modo que ele vai falando aqui mais e fala, olha, eu seria injusto se colocasse, se dissesse que na balança estão equilibrados as bênçãos e as lutas. Pelo contrário, as bênçãos superam em muito as lutas que enfrentei. Isso que espera um discípulo fiel da verdade.
todos eles. E se nos propomos a ser discípulos de Allan Kardec, o que significa ser também discípulos de Jesus, é isso que haveremos de encontrar, claro, guardadas as devidas proporções, as lutas que nos cabem, os desafios que nos cabem, os suores, os sacrifícios, muitas vezes as lágrimas. Mas que de bênçãos estão reservadas aos que com Cristo seguem. Como foi lido aqui ao início, na feliz e muito pertinente mensagem em torno do discipulado. O convite de Jesus não se modificou. Como diz uma dessas mensagens da internet, a porta segue estreita e o convite envolve ainda a mesma cruz. E é impressionante, né? Há algum tempo eu fazia uma palestra lá no Congresso de Uberlândia, inclusive. O tema era: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E a gente ficava a pensar, como que um convite desse, ele perdura tanto nos séculos, né? Que quem são os loucos que aceitam um convite desse? Porque no mundo de hoje, convida para o prazer, multidões. Convida para a ilusão, multidões. Como é que um convite como esse, que é tão oposto do que o mundo propala de ilusões, como é que um convite desse permanece ainda de pé e ecoando e alcançando corações? Um convite que promete não a afirmação dos nossos caprichos, mas a negação de nós mesmos. Não as rosas e os caminhos brandos e fáceis, mas uma cruz e sendas ásperas. Como é que um convite desse permanece tão vivo e tão eloquente? Só há uma explicação: o que espera-nos depois da cruz. O que sentimos que nos espera depois da cruz. A ressurreição, a vida nova, sublimada, as alegrias incomparáveis destinadas aos discípulos fiéis da verdade, aos seguidores leais de Jesus. Felizes, pois, os que souberem tomar a sua aos ombros e avançarem em direção e ao encontro do Divino Mestre. Como Kardec, poderão experimentar as alegrias inefáveis de sentirmos fiéis servidores do Mestre de todos nós. A todos, muita luz e muita paz na jornada em busca pela verdade. Fiquem com Deus.